Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Bom, estou aqui num parque, num sábado à tarde, fazendo uma caminhada que eu gosto de fazer, né, no finalzinho de semana, para dar aquela desacelerada. E eu estava conversando com alguns colegas que vão fazer a prova da OAB. E aí eu fiquei com algumas reflexões, porque eu passei por essa etapa, né? Hoje eu sou advogado e eu precisei, para hoje hoje eu estar exercendo a profissão, eu precisei passar nessa prova. E realmente não foi fácil. Mas se eu conseguir, por que eu não posso compartilhar a minha experiência com outras pessoas para poder contribuir de alguma maneira, né? Até mesmo para desmistificar um pouco, né? Tirar um pouco desse mito em relação a essa prova. Eu acho assim que o que eu vou compartilhar com vocês talvez possa motivar, e é o que eu pretendo mesmo, motivar a galera e inspirar de alguma maneira. Por quê? Eu pelo menos não me considero uma pessoa super inteligente. Eu me acho uma pessoa normal, entendeu? Não tenho lá um cérebro, como é que se fala? Superdotado, podemos dizer assim. Mas eu consegui ser aprovado. E como é que eu posso ajudar, como é que eu posso compartilhar a minha experiência? Então eu vou falar um pouco aqui de como foi a minha preparação. Então eu comecei a estudar para o exame da OAB mesmo, foi em 2023. Eu me formei em Direito no final de 2022. Em 2022, ali no final do ano, eu concluí a minha graduação. E em 2023, eu comecei o ano já falando, cara, eu não vou mexer com a OAB agora, porque eu estava muito cansado, estava exausto. O último ano da faculdade, aquela correria, aquela loucura, né? TCC, e fora aquela ansiedade também de você concluir o curso. Enfim, então muitas pessoas já me perguntavam, né? Alguns professores perguntavam, alguns colegas também me perguntavam. Gente, antes de tudo não, né? Mas assim, eu queria falar com vocês que é um vídeo bem... Não é um vídeo profissional, tô usando meu telefone mesmo para gravar. Então, é mais porque surgiu a inspiração mesmo. Então assim, não liguem para a qualidade do áudio, não liguem para a qualidade da imagem, tá? Eu acredito que vai ficar assim, um pouco de barulho no fundo, mas eu espero que vocês peguem a ideia da coisa. Eu tive até que pausar a gravação aqui porque acabou de passar um pessoal de cavalo aqui e atrapalhar, né, o áudio. Então, como eu falei pra vocês, é um vídeo, não é um vídeo profissional, mas eu acredito que o conteúdo em si, né, tem muito a agregar. Bom, voltando, né, então eu me formei no final de 2022 na faculdade de Direito. E alguns professores perguntavam se eu ia fazer a prova, alguns colegas também perguntavam se eu ia fazer a prova, e eu falava, cara, eu não tenho condições, eu não tenho psicológico, eu não tenho cabeça para fazer essa prova. Eu estava muito cansado e eu só queria concluir meu curso, né, e encerrar aquela etapa. E assim eu fiz, concluí a minha faculdade. Aí comecei o ano de 2023, na época eu já estagiava em um escritório de advocacia. E aí eu falei, pô, agora em 2023 eu vou tirar só para trabalhar mesmo e não vou tirar um pouco para descansar dessa correria toda. E não mexi muito com a prova da OAB não, tá? Só que, por incrível que pareça, cara, as pessoas, como eu tava fazendo faculdade e as pessoas sabiam, elas perguntavam, né? Elas sabiam que eu terminava, elas já vinham perguntando, e já fez a prova da OAB? Já passou na prova? Cara, isso cria uma pressão que vocês não têm noção. Assim, eu acho que eu nunca cheguei a comentar com as pessoas, né? Mas isso cria uma certa pressão, porque você... É como se as pessoas estivessem te cobrando. Talvez as pessoas nem perguntem nesse intuito, né? De cobrar. Mas eu acho mais no intuito de saber mesmo, né? Isso acaba criando uma pressão, porque tipo, caramba, aí você... Poxa, mas eu nem tô tão focado nisso agora. E as pessoas já estão te perguntando ali, né? E aí eu falei, cara, poxa... Aí de mal pode descansar. Não pode nem descansar, porque as pessoas já estão cobrando. Mas enfim, aí de toda maneira, em meados de 2023 eu resolvi tentar fazer o 38º exame. Não tinha estudado para a prova, né? Eu também tenho que ser honesto nesse ponto. Já estou esclarecendo isso para vocês também. Então não tinha estudado para fazer essa prova. Eu fui mais com o meu conhecimento da faculdade, também eu já trabalhava, eu já tinha 3 anos trabalhando em escritórios, né? Mexendo com processos, mexendo com a advocacia em si.
Então eu falei, vou mais com o meu conhecimento mesmo. Aí eu tentei fazer o 38º exame. Quando eu fiz o 38º, cara, eu não consegui passar. E aí eu já falo pra vocês, gente, a prova da OAB, ela é uma prova feita pra quem estuda passar. Então, por mais que você já exerça advocacia, às vezes por 10 anos, não importa. Não importa se você sabe recorrer de sentença, se você sabe manusear ali os remédios constitucionais, né, impetrar ali os remédios constitucionais, não importa. A questão é, você tem que saber passar naquela prova, entendeu? Então, quando eu tentei pela primeira vez no 38º, que eu não consegui passar, ali eu percebi que não importa se eu tenho experiência na advocacia, não importa se eu tive notas boas na faculdade, até porque o que eu aprendi na faculdade, pô, são 5 anos de faculdade. Então, bem ou mal, você tem que relembrar. Fora que teve matérias que eram optativas, né, eletivas, na faculdade que eu não puxei, né? Então acabou que, por eu não ter estudado na faculdade, eu cheguei na prova sem saber. Outro ponto também que eu percebi é que essa é uma prova de 80 questões. Só que você não precisa acertar 80 questões para você passar, você precisa acertar 40. E aí eu percebi que era muita disciplina para poder estudar, mas não necessariamente eu precisava estudar todas as disciplinas, não tinha necessidade. Isso foi o que eu colhi na primeira tentativa. Outra coisa também que eu percebi foi o seguinte, cara, é incrível como as pessoas, quando você fala ali que tu tá se preparando pro exame, é incrível como as pessoas já vêm com aquelas informações negativas. É igual aquela galera que vai tirar habilitação, que tá no processo, né, de tirar carteira. Cara, aí é incrível como já vem aqueles comentários negativos. Porque eu tentei umas 10 vezes e não consegui. Porque eu conheço esse crano que tentou umas 5 vezes, gastou mó dinheirão com a autoescola e até hoje não conseguiu tirar habilitação. Porque eu precisei fazer umas 3 vezes. Gente, quando a gente está se preparando para uma prova e vem umas notícias dessas, isso desanima. Porque você começa a enxergar aquela prova como um bicho de 7 cabeças, como algo impossível. E não é bem assim, cada um tem uma forma de lidar com as coisas, entendeu? De fato, tem pessoas que precisam tentar 10 vezes para tirar a habilitação, e tem pessoas que de primeira já dá certo, entendeu? Tem vários fatores que envolvem, não é só a inteligência. Muita gente acha que é só ser inteligente, cara, não é. Tem vários fatores envolvidos, inclusive o emocional. Quantas pessoas lá no dia da prova da autoescola, né, trazendo aqui para o modo geral, quantas pessoas lá no dia da autoescola eu vi sendo reprovadas, não é por coisa impossível, mas é porque às vezes derrubavam um cone. E aí porque derruba um cone já entra em desespero, tem gente que já entra no carro chorando. Então você vê que não é só você ter inteligência, é você também ter um bom emocional. Então, cara, eu peguei essa questão do emocional, eu peguei muito, eu levei muito a sério. E aí, por isso que eu acho importante eu fazer esse vídeo aqui pra vocês, né? Porque eu tô compartilhando a experiência de uma pessoa que passou pelo que muitos vão passar ainda, né? Então, poxa, mas vamos lá, né? Assim, como é que foi a minha primeira etapa da OAB? Como eu falei, tudo foi com base no 38º exame. Então, o que eu analisei? Poxa, as matérias tipo Direito Processual Civil, Direito Civil, que era do meu dia a dia, eu tinha basicamente fechado a prova com elas, né? Eu tinha acertado todas as questões. Mas matérias tipo Código de Ética da OAB, cara, só para vocês terem noção, o Código de Ética eu tinha zerado. Das 8 questões de ética eu zerei. Porque eu nunca tinha pegado ali o Código de Ética para estudar, né? Óbvio que eu também não fiz o 38º exame para poder, vou passar nessa prova. Não, eu queria só ver. Mas de toda maneira eu zerei o 38º exame. Eu zerei as 8 questões de ética, né? Gabaritei algumas matérias, mas ética eu zerei. E aí, eu falei, poxa, tá aí o que eu preciso focar, porque uma prova com 80 questões, 8 questões corresponde a 10%. Então, 8 questões corresponde a 10%, certo? Só que, na verdade, você precisa acertar 40 questões para você ir para a segunda fase. Então, na verdade, 8 questões corresponde a 20% da prova, né? Faz uns cálculos aí, mas é isso mesmo. Pô, galera do direito é complicado com cálculo, né? Mas, enfim, 8 questões de ética corresponde a 20% desses 40 pontos, dessas 40 questões. Então, eu levei muito a sério, né?
a disciplina, essa matéria, a ética da OAB. Então eu botei na cabeça o seguinte: eu só vou fazer o próximo exame quando eu tiver estudado toda essa lei, todo o código de ética. E aí eu peguei a lei 8.906 de 94, né? E aí eu comecei a estudar essa lei. E como eu ia fazer minha segunda fase em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, eu queria também pegar uma base boa. Porque como eu já tinha estudado muito tempo essa disciplina na faculdade, então eu precisava relembrar muita coisa. Aí eu falei, pô, quando eu fechar ética, trabalho e processo de trabalho, aí eu vou tentar de novo. E outro ponto, cara, o emocional, a gente tem que lidar com o emocional. Bem ou mal, a gente está fazendo uma prova que a gente estudou a gente teve 5 anos ali de faculdade e que meio que, cara, vai definir a nossa vida, bem ou mal, né? Até porque, como eu falei, a gente cria uma certa pressão. As pessoas perguntam, ou às vezes você sabe que aquela prova vai te proporcionar arranjar um emprego melhor. Enfim, vários fatores que podem influenciar. Então, uma coisa que eu comecei a trabalhar muito foi a questão do meu emocional. Eu sei que a galera escuta muito essa coisa de que você tem que estudar até se matar. Cara, se você for nessa ideia de que você tem que estudar pra morrer, você muito provavelmente vai ficar pelo caminho. Essa foi a ideia que eu tive. E que realmente, no fundo, eu senti que eu tive razão. Por quê? Por exemplo, hoje é um sábado, certo? Tô aqui, num parque. Só que eu sei que um momento como esse contribui muito para eu ter um psicológico mais equilibrado. E um psicológico equilibrado contribui muito para minha aprovação. Então por que eu vou abrir mão de um momento desse, se eu sei que eu preciso desse momento para eu ser aprovado? Meio que indiretamente, mas eu preciso, entendeu? Então eu comecei a valorizar mais um momento como esse. Então, por exemplo, quando era sábado, eu estudava durante a semana, e durante o sábado eu pegava ali de umas 7 da manhã e estudava ali até umas 4 da tarde. Cara, imagina o quanto que você não consegue ver de 7 da manhã até 4 da tarde. No domingo, a mesma coisa, de 7 da manhã até as 4 da tarde. E durante a semana, como eu trabalhava num escritório, eu não tinha como estudar durante o dia. Então eu estudava à noite. Cara, e aí eu falo pra vocês, vocês têm que ter uma certa disciplina para vocês estudarem pelo menos umas 4 horas. Se não der para estudar as 4 horas, porque nós somos seres humanos e nós temos nossas responsabilidades, se não der para estudar 4 horas, estude 2. E estude 4 se der. Mas é melhor você estudar 2 horas do que você não estudar nada. Entendeu? Então, o importante é você aprender, absorver aquele conteúdo, para você poder chegar na prova com conhecimento. Aí, como eu falei para vocês, eu zerei a disciplina de ética, que corresponde a 20% do que você precisa para poder passar. E aí eu comecei a estudar ética, só para vocês terem noção. Então eu estudei a lei 8.906 toda, o que eu acho que foi um erro que eu cometi, tá? Eu ter estudado toda aquela lei, toda aquela lei, para poder fazer a prova, eu acho que eu gastei um tempo que eu poderia ter poupado. Por quê? Cara, essa prova, bem ou mal, ela é feita pela FGV, né? Quem aplica essa prova é a banca FGV. Tem muitas questões da banca FGV que já te dão um norte do que você tem que focar. Pelo menos do que você não tem que focar. Cara, eu estudei coisas ali que sinceramente nunca foram cobradas. Mas poderia ser cobrada no exame que você... Beleza, mas era 1 ou 2 questões no máximo, de 8 questões. Entendeu? Então, eu acho que eu deveria ter focado muito mais naqueles assuntos que eram mais cobrados, entendeu? E treinado mais questões do que ter estudado tudo. De toda maneira, quando eu fiz de novo a prova, que eu já tinha fechado essa lei toda, já me sentia mais confiante, e eu tinha estudado trabalho, processo de trabalho também, eu já me sentia mais confiante, aí eu fui tentar de novo. Aí quando eu fui tentar de novo, foi no 41º, o 39º eu não fiz, o 40º eu também não fiz, eu fiz o 41º. Quando eu fiz o 41º, aí eu acertei as 8 questões de ética. Cara, tava muito fácil. Por isso que eu falo, quando a gente estuda, quando a gente treina, fica muito fácil. Sério, eu lembro que quando eu cheguei no dia da prova, no 41º exame, que quando eu tava tentando pela segunda vez, quando eu peguei aquelas questões de ética, eu falei, caramba, tipo, muito fácil, tava muito fácil. Não é que tava fácil, mas é porque como eu tinha estudado, as chances de eu zerar aquelas questões, de eu zerar pelo menos, de eu errar as questões, eram muito mínimas, entendeu? Então eu acho que só teve uma questão ali que eu fiquei meio assim, mas ainda assim, cara,
eu consegui fechar todas as 8 questões. Isso já me deu uma vantagem absurda. Deu uma vantagem absurda. E, enfim, eu sei que eu fechei a prova com quase 50 pontos. Mas aí vem um outro ponto. Cara, vocês não precisam acertar 80 pontos. Vocês só precisam fazer 40 ou mais. Óbvio que se vocês puderem mirar acima de 40, é bom. Mas vocês não precisam estudar pensando, tem que acertar todas as questões. E eu acho que até que é um erro que eu vejo da galera. Porque assim, o pessoal contrata esse cursinho online, entendeu? Não vou citar o nome dos cursinhos, mas esses cursinhos famosos mesmo, online. Cara, é muito conteúdo para você estudar. Gente, se vocês forem assistir todas as aulas e ler todos os PDFs, vocês talvez precisem mais de 5 anos para poder fazer a prova de novo, entendeu? Então assim, eu acho que a pessoa que tá para prestar esse exame, ela tem que fazer muitas questões. Eu posso falar tranquilamente que eu não paguei cursinho para a primeira fase, tá? Eu paguei para a segunda fase, mas para a primeira fase eu estudei só por questões. Lembra que eu falei para vocês que eu acertei todas as 8 questões de ética? Foi só fazendo questões. Só fazendo questões. Aí, porque você tem que entender como é que a banca cobra aqueles assuntos, entendeu? A FGV, ela tem um jeito especial de cobrar, de fazer provas. É sério, porque assim, eu já peguei outras bancas para fazer, de concursos e tudo mais. Cara, a FGV, ela é uma prova muito cansativa. Ela é uma prova feita, ela não vai direto ao ponto, ela fica dando voltas. Então você meio que tem que aprender a fazer prova dessa banca. E se você não treinar questões dessa banca, no dia da prova você pode errar questões que você sabe. Mas por você não ter prática, você acaba não acertando. Então olha que doideira, né? O fato de você saber o assunto não necessariamente quer dizer que você vai acertar. Mas às vezes você sabe fazer questões da banca e já te dá uma vantagem enorme. Então, cara, já fica uma dica aqui. Façam bastante questões da banca. Ao invés de vocês ficarem tentando absorver o máximo de conteúdo possível, o que eu não acho que vale a pena, o que eu acho que vale mais a pena é vocês focarem e fazer muitas questões, o máximo de questões que vocês puderem. Façam e refaçam aquela questão que você fez e errou, refaça. Depois de 1 ou 2 semanas, refaça aquelas questões. Eu fiz muitas questões de ética. E sabe o que é o mais interessante? O último exame que teve agora, o 46º exame que teve, eu peguei a prova para fazer, a prova para dar uma olhada, e aí eu resolvi as 8 questões de ética. Acreditem se quiser, eu acertei as 8 questões de novo. Então se eu tivesse feito aquela prova novamente, eu teria acertado as 8 questões. Porque quando eu estudei para fazer a prova da OAB, quando eu estudei ali então eu estava me preparando, eu fiz bastante mesmo questões de ética, muitas questões. Então eu aprendi a fazer questões daquela banca no tocante àquela disciplina, o que me deu muita vantagem. E até hoje, graças a Deus, eu ainda lembro de muita coisa, entendeu? Muito embora não seja do meu dia a dia, mas eu ainda lembro de muita coisa, porque eu treinei bastante questões. Então fica aí a dica para vocês. Às vezes eu vejo que, por exemplo, a pessoa tira essas 4 horas para estudar. Cara, ela tira 4 horas para assistir vídeos. E ela não tira nenhum momento para fazer questões. Isso acaba, na minha opinião, acaba sendo um atraso. Porque a melhor forma de você, na maioria das vezes, tá? Na maioria das pessoas são assim, a melhor forma de você fixar um conteúdo é fazendo questões. Entendeu? Então fica aí uma dica valiosa. Façam bastante questões. Como eu falei, não é achismo. Funcionou muito bem para mim. Talvez funcione para vocês. Acho que vale a pena tentar, né? Enfim, aí voltando aqui para o 41º, né, que foi onde eu fui aprovado. Então, quando eu fui aprovado na primeira fase, aí começa aquela doideira para a segunda fase, né? Então, assim, aí vem uma outra questão, né? Quando eu fui para a segunda fase, aí eu entrei num cursinho porque eram 50 dias para eu poder me preparar para a segunda fase. Como eu falei, eu tinha estudado trabalho, processo de trabalho, mas eu não tinha praticado peças. Eu só tinha pegado ali a teoria mesmo. Então, eu precisava treinar as peças. Aí sim eu contratei um cursinho, né? E foi até um cursinho presencial. Cara, assim, é onde eu falo pra vocês. Cuidado com o que vocês ouvem. Porque quando eu entrei nesse cursinho, cara, era incrível o tanto de pessoas que já vinham com uma bagagem negativa. Poxa, teve uma menina que tentou 2 vezes constitucional. E por ela já ter fracassado 2 vezes em constitucional,
ela foi tentar fazer em trabalho para ver se passava em trabalho. Quando eu recebi, ela não falou pra mim, ela comentou com a professora, né? Ela meio que desabafou com a professora. Quando eu escutei aquilo, eu falei, caramba, velho, será que eu vou ser mais uma pessoa que vai ter que fazer 3, 4 vezes para poder conseguir passar, né? Isso acaba, sabe, a gente acaba internalizando aquilo. E eu falei, não, calma aí, né? Vamos lá, vamos pensar de maneira positiva, porque, né, não é bem assim. Então, mas, pô, vou fazer minha parte, né? Vou fazer minha parte. E foi uma doideira, né? Eu tinha mais ou menos 50 dias para poder me preparar para essa segunda fase. Só que tem um detalhe, poxa, de 50 dias dificilmente você vai conseguir estudar todos os 50 dias. Vão ter dias que tu vai estar ali cansado, vai ter dia que tu vai estar exausto, vai ter dia que tu vai estar ali, o trabalho vai ter sugado as tuas energias. E como eu falei para vocês, cara, eu trabalhava no escritório, então tinha vida normal de trabalho, tinha que cuidar da casa também, porque, poxa, bem ou mal, eu tinha que ajudar a arrumar a casa, né? Então eu tinha todas essas responsabilidades. Não vou falar também que eu tinha uma responsabilidade que outras pessoas têm, mas cada um sabe as responsabilidades que carrega. Mas uma coisa eu posso trazer para vocês, cara, eu não tinha ali o dia todo para estudar, não. Então, como é que eu estudava para a segunda fase? Eu estudava no meu horário de almoço. Então, poxa, eu tinha 1 hora ali de intervalo no almoço. Cara, 10 minutos era o tempo que eu tinha para poder comer e era 50 minutos o tempo que eu tinha para poder estudar, né? E o que eu acho que é mais importante é aprender a manusear o código. Peguem essa dica, aprendam a manusear o código. Cara, vocês no dia da prova vão ter acesso ao código, certo? Se vocês ficarem todo enrolado no dia da prova com o código, vocês vão perder muito tempo. Então vocês aprenderem a manusear o código, vocês treinarem até mesmo para vocês conseguirem manusear melhor o código, poxa, você já ganhou muito tempo lá no dia da prova. Então eu comecei a manusear, eu comecei a treinar bastante para poder aprender a manusear o código. Eu lembro que eu lembro até hoje do primeiro dia que eu comecei a estudar, né? Eu abri, as aulas ficavam gravadas, eu podia ir presencialmente ou assistir em casa. Aí como era meio de semana, eu trabalhava, então eu assistia online. Quando eu comecei a assistir a primeira aula, aí bateu aquele desespero, né? Eu falei, caramba, velho, pô, vou ter 50 dias para aprender e tudo mais. Ai, cara, olha, eu vou te falar, é muita pressão, que é quando a gente tá nessa época de prova. Eu vou ter 50 dias, como é que eu vou dar conta, né? Mas aí eu falei, não, um dia de cada vez. E aí todo dia eu ia fazendo um pouco. E eu lembro que quando faltava ali umas 2 semanas para fazer a prova, eu falei, cara, se eu não passar nessa prova, eu vou estar muito próximo de passar. Na próxima eu passo. Por quê? Porque eu já tinha, durante esse período aí de 50 dias, ou melhor, nesse período aí de 35, 40 dias, eu já tinha pegado bastante experiência com o código. E eu já tinha feito bastante peças. Então, assim, isso já foi me dando confiança para passar na segunda fase. Mas como eu falei, cara, se eu não passasse na segunda fase, né, naquela segunda fase, na próxima tentativa eu ia dar certo, porque eu já tinha uma bagagem muito boa. E aí assim eu fiz, né? E aqueles comentários ainda continuavam, tá? Algumas pessoas que eu encontrava, as pessoas que já tinham tempo que eu não via, e aí elas perguntavam, você está fazendo faculdade de Direito, né? E aí, já passou? Pô, cara, eu conheci fulano. Pô, sei lá quem, a minha sobrinha, a minha filhada, sei lá o quê. Pô, ela tem mais de 10 anos que ela tá fazendo essa prova e não consegue passar. Nossa senhora. Aí eu falava, tá, mas quem perguntou? Não falava não, né? Mas eu pensava, tá, mas quem perguntou? Pô, cara, é porque dá raiva mesmo, cara. Tipo, pra que a pessoa tá falando isso pra mim? Tipo, ela tá falando também que eu não sou incapaz, que eu também não vou conseguir. Porque a impressão que dá é essa, né? Eu sei que a pessoa não fala por mal, tá? Então se você é uma pessoa que tá assistindo esse vídeo e falou isso pra mim em algum momento, tá? Não tô falando que você falou isso por mal. Mas, cara, tem algumas coisas que é desnecessário, sabe? Não tem necessidade, não vai agregar em nada, entendeu? Enfim, eu só ignorava aquele comentário e largava pra lá. Mas enfim, aí quando tava faltando 1 semana para eu poder fazer a prova, eu confesso para vocês que o nervosismo foi batendo. Mas aí foi aquele momento que eu comecei a trabalhar muito meu psicológico, e aí chegou no dia da prova, né? Quando foi no dia da prova, eu lembro que eu fiquei muito nervoso. Porque assim, toda vez que eu vou fazer uma prova, eu chego com bastante antecedência. Porque geralmente é longe, eu levo 1 hora para chegar, às vezes 2 horas para chegar no local da prova. E então quando eu cheguei, eu lembro que eu saí, a minha prova era 1 da tarde. Eu acho que eu fui sair, era umas 8 horas da manhã de casa, entendeu?
Então eu cheguei no local da prova com mais de 1 hora de antecedência pro portão abrir. Então eu fiquei esperando 1 hora pro portão abrir. Só que assim, cara, eu sempre pensei assim, é melhor sair com bastante antecedência para poder chegar no dia da prova e ter tempo para poder pra eu não ficar, tipo, às vezes dá um trânsitozinho, o ônibus para ali, ou o trânsito para, só por causa de um trânsitozinho rápido, e você já fica desesperado, porque tu fala, meu Deus, eu vou perder a prova. O trânsito para ali um pouquinho, cara, meu Deus, já era. Então eu saio com bastante antecedência pra já essas coisas, né, não me afetarem. Tudo tem que correr a favor, cara, tudo tem que ficar a favor. Então, se acontecer alguma coisa, eu já vou ter tempo. Aí cheguei lá com 1 hora pro portão abrir. E aí fiquei esperando 1 hora pro portão abrir, pra segunda fase. E aí eu fiquei assim respirando. Cara, eu vejo muita gente tentando estudar no dia da prova. Eu não faço isso, não aconselho vocês a fazerem isso. Vocês já vão chegar na prova cansados. Tipo, vocês já vão ter mais 4, 5 horas pra fazer a prova. Não lembro agora, mas acho que é 4 ou 5 horas de provas. E aí você já vai chegar lá cansado, com a mente cansada. Não vale a pena, você vai precisar dessa energia, entendeu? Então acho que vale mais a pena você respirar, manter a concentração, manter a calma. E foi o que eu fiz, entendeu? Então esse período todo, assim que o portão abriu, eu nem fiquei enrolando não, né? Tem uma galera que gosta de ficar lá fora esperando, beleza, mas eu já gosto de entrar logo para eu poder ir pro meu lugar e ficar lá mentalizando, né? Meditando, então, enfim. Cara, aí beleza, fiquei lá no meu lugar. Eu lembro que a hora não passava. Cara, a hora não passava. Tipo, eu tava lá no meu lugar e eu ficava assim, mentalizando. Tipo, cara, eu ficava mentalizando, sabe o quê? Momentos como esse, entendeu? De eu estar aqui num parque, de eu estar aqui num lugar calmo. Por isso que eu gosto de lugares assim. Porque quando eu tô num momento como esse, de prova, que a tensão tá lá em cima, pô, é um momento desse que eu lembro, entendeu? Enfim. Aí sabe o que é mais doido assim? É que, por exemplo, eu fui fazer a prova com uma CLT, com um código. Cara, eu acho que esse código deve ter mais de 1000 páginas, 2000 páginas. É que é um maior bloco assim de tijolo. Pensa num bloco de tijolo. É mais ou menos isso. Cara, pensa num bloco de tijolo, cara. Aquele livro era mais ou menos aquele tamanho daquele formato ali, de um bloco de tijolo. Gente, eu tava lá na sala esperando a prova começar, aí começava a chegar os outros candidatos também, né, os outros alunos, as outras pessoas que iam fazer a prova. Eu lembro que teve um rapaz que entrou com uma mala de livros. Eu não acreditei. Eu não acredito. Não estou criticando, tá? Eu só tô falando que eu não conseguia compreender. Porque eu já levei um tempo para poder pra aprender a manusear aquele código, aquela CLT, entendeu? Cara, imagina o cara conseguir manusear todos aqueles livros no horário da prova, entendeu? Inclusive a fiscal até falou, né? Pô, isso é nervosismo. Ah, não, ela falou das canetas, né? Porque tinha uma menina lá com umas 10 canetas. Ela, ó, isso é sinal de nervosismo. Eu acho que ela não deveria ter falado daquilo, né? Eu acho que ela não tem que ficar falando sobre os candidatos, né? Ela é fiscal da sala, então não tem que ficar falando. Ela só tem que aplicar a prova e pronto, né? Mas ela falou, ó, isso aí é nervosismo e tal. E é verdade, é nervosismo, cara. O candidato chegar lá com 10 canetas é nervosismo. O candidato chegar lá com 10 livros é nervosismo. De fato, porque, cara, nunca que a pessoa vai ter tempo de manusear aqueles 10 livros. Nunca. Esquece. A prova, na segunda fase, você tem que fazer uma peça com 4 questões, sendo que cada uma dessas questões tem a questão A e a questão B. Geralmente a questão A é direito material e geralmente a questão B é direito processual. Cara, esquece. Se você só vai conseguir manusear um livro, um código e pronto. Um código é um livro, né? Então você vai conseguir manusear um código e acabou. Esquece os outros códigos, não vai dar tempo. E eu falo, você tem que aprender a manusear aquele código, certo? Enfim, né? Aí eu vou concluir logo o vídeo porque já tá anoitecendo, né? Mas enfim, aí a segunda fase foi mais ou menos essa loucura aí, entendeu? Consegui, foi o tempo, cara, a hora passa, quando você está fazendo a prova, vocês não têm noção de como a hora passa. Aquelas 5 horas de prova, aquelas 4, 5 horas de prova, passam em 1 hora fácil, parece que passou em 1 hora, ou menos. Porque você fica tão aprofundado naquilo ali, que você não vê a hora passar. Eu lembro que eu fui terminar a minha prova, faltando 5 minutos, mais ou menos, para encerrar a prova, entendeu? Então, pô, o tempo é muito curto, então você tem que aprender a valorizar muito
o seu tempo ali no dia da prova. Então assim, só para concluir, né? Eu tô compartilhando aqui com vocês, fazendo esse vídeo aqui, como eu falei, não é um vídeo profissional, porque eu não trabalho com conteúdo digital, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar a motivar muitas pessoas que acham que essa prova da OAB é uma prova impossível. Cara, não é uma prova impossível, entendeu? Lembre, você que já está formado ou está prestes a se formar, lembre-se que você venceu 5 anos de faculdade. Você venceu 5 anos de faculdade. Lembre-se que o conhecimento, ele é cumulativo. Às vezes você está estudando para fazer o 47º exame agora, mas você fica ali por 1 ou 2 questões. É muito comum, é muito comum. Então não desanime, continue estudando, o conhecimento ele é cumulativo. Aí pegue aquelas matérias, aquelas disciplinas que você viu que você foi mal, né? E tente fazer, faça bastante questões, tá? Não fique tentando absorver, porque, cara, é muita lei, é muita lei. Então já vai direto nas questões, né? Pega ali os assuntos mais cobrados, estude aqueles assuntos. Cara, se vocês quiserem me mandar mensagem também, podem mandar mensagem que eu auxilio ali de forma gratuita mesmo, né? Dou pelo menos algumas dicas ali, porque fazendo um vídeo aqui assim é muita coisa para falar, né? E também um vídeo muito grande fica complicado. Mas se vocês também quiserem que eu faça um vídeo também explicando ali de forma mais aprofundada como eu estudei as disciplinas em si, as plataformas de questões que eu utilizei, poxa, como é que eu consegui gabaritar ética, né? E até hoje, na última prova que eu fiz ali, consegui gabaritar também, quais são as dicas que eu posso dar. Cara, se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo assim também, eu faço, não tem problema, né? Não vai ser um vídeo profissional, vai ser um vídeo como esse aqui mesmo, mas o importante é contribuir para que pessoas, assim como eu, que sou uma pessoa normal, que na época que fiz a prova tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que fazer aquele tanto de coisa, cara, fiz a minha parte, estudei, aprendi a ignorar o que os outros falam, aquelas coisas negativas de que tá todo mundo reprovando, então meio que a pessoa tá falando indiretamente que você também não vai conseguir, né? Então aprenda a ignorar essas pessoas e foque no resultado, foque no dia da prova. Tente também pensar um pouco no longo prazo, porque se você não passar imediatamente nessa prova, se você for fazer pela primeira vez, cara, não deixe isso te derrubar, entendeu? Porque tem muita pessoa que já quer passar logo de primeira para depois ficar se gabando, né? Eu passei de primeira. Cara, sinceramente, tu acha que tu vai estar lá no fórum para fazer audiência, por exemplo, e alguém quer saber se você passou de primeiro ou não? A maioria das pessoas não estão nem aí. Então, tipo, só relaxa, faz a tua parte, estude todo dia, tem essa disciplina. Se não der para estudar 4, estude 3, se não der para estudar 3, estude 2. Estude uma hora que seja, mas estude, tá bom? Cara, é isso, já não tem mais como fazer mais vídeo, não tem mais como continuar esse vídeo, porque já anoiteceu. Então a qualidade só tende a piorar, tá bom? É isso, qualquer coisa me mande mensagem ali no direct, ou enfim, comente aí também o que você achou do vídeo, se acha que vale a pena fazer um outro vídeo. Então sinta-se à vontade para comentar e fazer sugestões também. Um abraço.